E qual que é o perfil do profissional da massoterapia? Então, primeiro, sólida base de conhecimento das técnicas de massoterapia e das técnicas de consciência e práticas corporais. Então, técnicas variam no geral, né? Desde massagem clássica, massagem relaxante, drenagem, as massagens ocidentais, massagem sueca, como as massagens orientais, aí o shiatsu, a reflexologia podal, a quick massagem, né? Então essas técnicas todas envolvidas. E em relação à consciência e práticas corporais, a gente tem a yoga, o shiatsu, o qigong, o tai chi chuan. Então são técnicas que também vão trabalhar com esses princípios, tá? Principalmente para a parte da consciência e atividade física, não de uma maneira aeróbica propriamente dito, mas que vão trabalhar sim também essa parte corporal. Bases da filosofia universal, da ecologia e das ciências sociais. Então, nesse sentido, a gente vai trabalhar. Depende, lógico, que do caminho que você vai trilhar. Então, você pode criar um caminho mais oriental, um caminho mais ocidental, um caminho diferente. Porém, de modo geral, todas essas filosofias, elas têm um princípio comum, que é a busca pela saúde, pela prevenção, conceitos mais relacionados à prática de atividades que busquem o equilíbrio, tá? Então, de modo geral, a forma como que esse equilíbrio é conquistado pode ser de formas diferentes, mas porém o objetivo disso tudo é realmente buscar esse equilíbrio, né? Trabalhar com conceitos de prevenção, utilizando formas naturais de tratamento, sem o uso tanto de químicas, desses outros tipos assim. Então, essa base que a gente tem que ter, tá? Estudo dos novos paradigmas da ciência e consciência, da interação do ser humano nos aspectos energético, somatopsíquico e espiritual. E aí também entra nesse aspecto, assim, porque apesar de ser um paradigma, o estudo da energia e da associação com a questão emocional e física, além da própria questão espiritual, ela é fundamental e totalmente inserida nesse contexto do massoterapeuta, principalmente a questão da energia, né? A gente tem que trabalhar muito isso, existe essa troca e a gente, querendo ou não querendo, ela influencia muito, tanto positivamente, mas também pode afetar negativamente, e por isso que a gente precisa ter a consciência disso tudo para que ele possa apenas ter a característica positiva. Princípios humanísticos, né? Então, geralmente o pessoal da massoterapia, ele tem muito em alta esses princípios humanísticos de valorização do ser humano como um todo, tá? Vocação para lidar com pessoas. Eu sempre costumo dizer que a gente não é simplesmente um terapeuta, um massoterapeuta. Nós somos também até uns analistas, psicólogo, psicoterapeuta, tudo isso envolve. Por quê? Porque as pessoas quando procuram a gente, eles possuem uma queixa e geralmente essa queixa ela vem dentro de todo um contexto. E aí dentro desse contexto, para que você às vezes consiga entender e às vezes até tratar de maneira mais adequada essa queixa, essa dor, você precisa saber dessa história. E aí quando ele começa a contar, vem carregado de muita emoção, tá? E você precisa estar preparado e ter essa vocação para lidar com pessoas. Entre aspas, você tem que ter muita paciência, porque senão você não vai suportar tudo isso, tá? Capacidade de perceber, sentir e discernir a situação e necessidade de cada pessoa. Então isso é fundamental, né? Então, quando você começa a trabalhar, você percebe que as pessoas são diferentes. Na verdade, a gente sempre sabe disso desde o início, mas quando você atua com massoterapia, você começa a ver nitidamente.
Embora a pessoa pode ter a mesma queixa, né, de insônia, por exemplo, mas um tem uma insônia por causa disso, outro por causa daquilo e assim por diante. Tá? A gente não consegue ter todo um caso fechadinho, quadradinho, bonitinho. Não, quando a gente estuda, né, vê lá os casos bonitinho, mas quando você vai ver na prática, e a gente precisa saber, precisa conseguir diferenciar uma situação da outra, a necessidade de cada pessoa e precisa atender essas necessidades também. E caso você não consiga atender, você precisa saber encaminhar essa pessoa para alguém que consiga, algum colega que você conhece e tudo mais, tá? 7. Capacidade de comunicar e sustentar seus procedimentos. Então a gente precisa saber explicar de uma linguagem mais simples, direta, objetiva, clara e sustentar esses procedimentos. Como é que a gente consegue sustentar isso? Através do nosso estudo, do conhecimento. Tá? E você só adquire conhecimento estudando e praticando. Tá? Porque conforme vai surgindo alguma situação nova, tá? Atendi um cliente assim, assado, e aí tinha queixa no ombro. Nossa, eu preciso revisar a anatomia do ombro, eu preciso revisar os músculos que estão ali no ombro, preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, preciso estudar as patologias acerca do ombro, tá? E assim por diante, conforme você vai evoluindo, não precisa ser tudo de uma vez, ele pode ir acontecendo no contexto, mas que com o tempo você vai ver que todo o estudo, toda a bagagem que você adquiriu, ela fez sentido. Agora, quando você simplesmente atende por atender e você atendeu o paciente de ombro, você não resolveu o problema dele, mas você também nem se preocupou em estudar mais o ombro, de saber quais são as articulações, músculos envolvidos, as patologias associadas e como que você pode, através desse conhecimento, buscar um tratamento melhor, e você nem se importou se o cliente melhorou ou não, então você não estudou, não fez nada, o que isso vai te agregar no futuro? Como que você vai sustentar os seus procedimentos? Como que isso vai te agregar valor? Não vai, então você precisa trabalhar nesse sentido. O que eu quero dizer com isso é que você não precisa ser um expert no início, tá? Para que você tenha sucesso. Não, o que você precisa é estar sempre disposto a estudar cada vez mais. Tá? E quanto mais você estudar, melhor vai ser, né, o seu trabalho, você como profissional, pode ter certeza disso. Postura pessoal e ética profissional é fundamental em todas as áreas, tá? Desempenho com sensibilidade e habilidade. Então, sensibilidade, no caso da massoterapia, ela é fundamental e habilidades também. E aí vão envolver as técnicas, a empatia, que a gente já falou na aula passada, que é fundamental. Então, você ter essa habilidade de comunicação, de lidar com as pessoas. Então, tudo isso ajuda muito para que você tenha um bom relacionamento com seus clientes e que esses clientes ajudem você cada vez ter mais clientes ainda, tá? E equilíbrio e manutenção da saúde integral. Saúde integral é um outro termo, pode ser saúde holística, pode ser saúde, bem-estar, qualidade de vida, nesse sentido que você tem que sempre buscar. O que significa que não só você deve propor isso para os seus clientes, mas como você deve fazer isso para si mesmo. Você tem que se cuidar. Buscar, assim, alimentação adequada, tomar líquidos, água, né? Ingerir muito líquido, muita água. Você tem que fazer determinadas atividades físicas, né? Determinadas que eu digo porque vai variar, pode ser academia, pode ser pilates, pode ser corrida de rua, pode ser qualquer tipo ou outra atividade esportiva que te promova esse equilíbrio, que te gere essa manutenção de saúde para que você consiga tratar bem as pessoas. Porque se você fica muito estressado, como que você vai aliviar o estresse de outras pessoas, né? Então é fundamental que a gente também busque isso dentro de nós para que a gente consiga ser o espelho. Aquela história de que
escute e faça o que eu digo, mas não o que eu faço. Isso não existe. Você tem que ser exemplo, porque isso demonstra que você acredita naquilo que você faz e naquilo que você fala, e acaba criando, né, uma confiança, uma qualidade, uma credibilidade muito maior no seu trabalho profissional, tá? Então isso é fundamental.